11:36 de Romanos. É um texto muito lindo este. Porque dele, e o resto, por meio dele e para ele são todas as coisas. Até aí só. Vamos ler de novo? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse verso, inclusive, do ponto de vista trinitário, ele traz um pouco mais do que aquilo que nós comumente temos de visão do que é este texto de fato na sua realidade. Vamos orar. Deus e Pai, fale conosco, segundo teu querer e graça. Estamos aqui no encerramento dos nossos estudos sobre a Trindade. Que o Senhor venha nos dirigir. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos recapitular não todo o nosso trabalho, que não daria tempo para isso. Mas vamos passar aqui com os irmãos os pontos principais deste nosso último estudo. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas há um só Deus. Não esqueçamos disso. O Pai é Deus, de eternidade a eternidade Ele é Deus. Jesus é Deus. E o Logos era, o Logos é, o Logos estava. Ponto. O Espírito Santo é Deus. Vocês mentiram não a homem, mas ao Espírito Santo, que é Deus. Está lá em Atos 5. Traça a Trindade no Antigo Testamento. Façamos o homem, façamos. Plural, Elohim, nós vimos isto. 3 pessoas distintas, então não dá para dizer que o Pai e o Filho constituem a mesma pessoa e o Espírito. Ora, o Espírito está, Jesus está orando ao Pai, pedindo que Ele envie o Espírito. E eu rogarei ao Pai. Então, irmãos, veja que tem um diálogo. E esse diálogo travado entre, ou uma oração, não é nem um diálogo, é um monólogo, mas Jesus está orando ao Pai, pedindo que envie um terceiro, que é o Espírito. Então tem 3 pessoas, elas foram vistas muito claramente na Escritura de maneira distinta. Amém? Sem dúvida disso. Vimos que essas 3 pessoas são pessoas divinas, são pessoas eternas, né? Coiguais, etc, etc. Aí nós entramos no último ponto, que encerramos hoje, que não obstante haver 3, nós não podemos dizer que somos triteístas, que cremos em 3 deuses. É um Deus só. E esse Deus só, Ele é o nosso Deus. Há um só Deus. Então vimos que no princípio Deus criou o céu e a terra, está mostrando aí a imanência de Deus, as pessoas atuando conjuntamente. O termo pessoa não é 3 em 1, é 3 em 1. Nós não poderíamos nunca ser chamados de 3 em 1, porque nós somos um trio e não 3 em 1. Nós pensamos diferente, sentimos diferente, falamos diferente, temos propostas diferentes, jeitos diferentes. Então nós somos parte da natureza humana. Aí vimos claramente que na divindade não. Cada uma das pessoas possui o todo da divindade. Então não existe, por exemplo, o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Não. As obras são diferentes. As obras realizadas para nós e até em nós. Mas não há uma diferença de dignidade. A mesma divindade, eternidade e etc, etc, para cada uma das pessoas. Aí vimos outros textos também que nós vamos passar de uma maneira muito mais rápida, até chegar aqui num comentário do teólogo Strong, quando ele menciona uma espécie de resumo sobre essas nossas dificuldades de compreensão das pessoas da Trindade. Ele escreveu assim, sobre a pessoa de Jesus: do poder limitado para o ilimitado. Então Jesus, quando ele estava aqui na terra fazendo a obra, ele tinha o seu poder limitado. Ele fazia essa obra pelo Espírito ou pelo Pai. Agora não. Jesus, depois da ascensão, Jesus tem poder ilimitado. Por quê? A obra que ele tinha para fazer foi feita, então ele volta para o Pai, à destra do Pai, e ao mesmo tempo ele volta em Jesus para estar conosco. Então, olha, do poder limitado para o poder ilimitado, do companheirismo para a morada dentro do crente. Então, antes do Espírito descer, Mércia, Jesus estava do nosso lado, entende? Do lado dos discípulos,
rogando pelos discípulos. Agora, junto com o Espírito, ele está dentro de nós. Veja que mudança teológica profunda. Porque Cristo vem ao homem no Espírito Santo. Ele fala através dos apóstolos com tanta autoridade, como se os seus próprios lábios proferissem as palavras. Então, irmãos, quando, por exemplo, os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, começam a pregar a palavra, e ali há uma inspiração do Espírito de maneira diferente da nossa hoje na pregação, porque Deus estava trazendo revelações para compor a palavra de Deus, a Bíblia, o Novo Testamento, é Deus mesmo falando na boca daqueles homens. Aquelas pregações, as cartas e os ensinos conforme estão colocados na Escritura, não havia nenhum erro, diferente do meu aqui hoje. Enquanto eu falo, há umas questões, questionamentos e tal, e erros também. No caso de Paulo, Pedro, não havia, porque Deus não permitiu que houvesse essas mudanças. Deus em Cristo vai agindo de uma maneira inerrante para a produção das Escrituras. Bem, então, neste aspecto, cada pessoa, cada crente tem toda a pessoa de Deus Pai. Então, você é templo do Espírito Santo. Amém? Então, você pode ser chamado de templo de Deus. Por quê? Um está, vimos isso semana passada, onde o outro também está, não é assim? Então, se Deus Pai está com o Deus Espírito, então Ele está em nós, dentro de nós. E nesse aspecto, Deus nos salvou. Deus morreu por nós. Porque Deus estava em Cristo, Deus o Pai. Deus está em nós através do Espírito. Cristo está habitando o meu coração. Então, se você disser que o Espírito Santo habita o seu coração, está certo. Se você disser que Cristo habita o seu coração, também está certo. Porque Cristo vem no Espírito. Se eu dissesse assim, eu estou na irmã Ilma, então é possessão. Não demoníaca, maníaca, mas era possessão, né, irmã Ilma? Isso é impossível, não posso estar nela. Mas o Espírito pode ir no Filho e no Pai e vice-versa. E aliás, nem só pode, eles estão. Porque há um intercambiamento perfeito, uma comunhão perfeita entre as pessoas da Trindade. A vida que o Espírito opera na igreja é a vida do Espírito de Cristo. Por quê? Quando o Espírito vem, então é Cristo, o Verbo encarnado, agora na pessoa do Espírito Santo, fazendo a obra que precisa fazer em nós. Amém? Agora, onde nós paramos daqui para frente? As pessoas e obras na redenção. É a parte mais importante, é essa aí. Para que nós entendamos como essas pessoas vão agir na salvação do homem. Deus em si mesmo é desconhecido de nós. Deus é Espírito. Então quem é que viu Deus? Se eu perguntasse assim, por que as pessoas podem fazer a imagem na cabeça deles, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida é a mesma Maria, você sabia disso? É Nossa Senhora que apareceu em Aparecida, por isso que é Nossa Senhora. Por exemplo, Fátima é a mesma Maria que apareceu em Fátima. Tem muita gente que nem sabe disso. Se não sabia, está sabendo. Então é Maria que apareceu. Então aquele lugar vira um lugar sagrado. Santuário de Fátima lá na Espanha, né? Ou Portugal, não sei. Portugal, né? Bom, lá, neste lugar, Maria apareceu. Apareceu também no Brasil, que virou a padroeira do Brasil, oficialmente. É a história que nós conhecemos. Agora, ninguém poderia fazer imagem de Deus. Por que não pode fazer imagem de Deus? Gisele, vamos pensar? Ari, por que não pode ser feita a imagem de Deus? Por que, Fernando? Não conhece. Por que não conhece? Por que não? Não, a Constituição de Deus, não dá para ver Deus, não? Deus. Complica o trem não, Lucas. Deus, dá para ver Deus ou não dá? Por que não dá? Porque Deus é Espírito. Então qualquer imagem que você fizesse de Deus Pai seria uma imagem incorreta. A da Maria, nesse aspecto, se eles conhecem bem Maria, né? Então estão fazendo igualzinho era. Então está tudo bem. Vocês estão sendo fiel a ela lá, está beleza. Se alguém fizer aqui o busto do Romualdo,
Aí nós vamos olhar assim e falar assim, de fato é a cara do Romualdo. Está mais ou menos bom. Agora nós nunca vimos Romualdo, aí fazemos uma imagem do Romualdo. Romualdo é moreno, lá está ele, é branco. E vocês estão entendendo? Seríamos infiéis. Primeiro ponto, que não podemos fazer imagem de escultura, nem fazer imagem nenhuma de Deus, o Todo-Poderoso, porque Ele é Espírito. Mas aí esse Deus precisava ser conhecido de nós. Deus, pelo seu amor e bondade, o que Ele faz? Ele vira um de nós. Então Cristo, Ele é, irmãos, a perfeita revelação externa de Deus. Enquanto o Espírito faz a revelação interna no coração, Cristo faz a revelação externa. Irmãos, preste muita bem atenção nisso, que isso é fundamental. Então, irmãos, a salvação para os nossos olhos vem em Cristo. Nós olhamos para a cruz, Cristo sendo sacrificado na cruz do Calvário. Mas isso não resolve para salvar ainda. A salvação é no sacrifício de Jesus. Mas precisa ter um negócio dentro do nosso coração aqui, não é nem no estômago, é no coração, né? Aqui, coração, aqui. Coração. Quem é que vai fazer essa obra no coração? É Cristo? É Cristo, mas Ele faz através de quem? Do Espírito Santo. Então a revelação externa, Cristo. A revelação interna, o Espírito Santo de Cristo. O Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Irmãos, quando Cristo se oferece, o faz através do Espírito eterno. É somente através do Espírito que a igreja acessa o Pai, porque é o Espírito que vai te levar a orar, a entender, a compreender, a sentir falta de Deus, e por aí vai. Toda revelação objetiva, exterior, ocorre em Cristo, e a interior, a subjetiva, no coração, ocorre pelo Espírito Santo. Cristo é o princípio de toda saída, e o Espírito Santo de toda entrada. É por isso, irmãos, que nós precisamos conhecer Deus nesses aspectos, que a nossa oração fica mais fácil de ser feita. Oramos em nome de Cristo, mas oramos pela direção, pelo impulsionamento, pela sabedoria do Espírito Santo, que ora não só por nós às vezes, mas ora em nós, nos ensina a orar. Então nós temos que compreender quem é essa pessoa com quem nós relacionamos, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que nós tenhamos, irmãos, uma comunicação mais eficaz a partir do conhecimento. Eu, por exemplo, eu me comunico aqui com os irmãos e à medida que nós vamos ficando mais íntimos, fica mais fácil. Por exemplo, a casa do irmão Edson, ele mora lá na fazenda, indo lá para o Penho do Cassiano, né? Aí tem um riacho e tal. Hoje ele contou para mim que eu vou enchente lá, e pá, contou aquelas coisas todas. Fica fácil para a gente comunicar. Agora, se eu não conhecesse o irmão Edson, sistemático, ele chegou aqui na igreja 8h30, a Rosa está de férias, eu que abri a igreja, então eu abri a igreja 8h30. Mas ele chega aqui 6 horas da manhã, ele já estava indo embora, ele é sistemático. Aí eu gritei lá, Edson, não vai embora não, que nós vamos abrir a igreja para você. Não foi, irmão Edson? É porque a gente se conhece. Então, à medida que a gente se conhece mais, a gente tem mais conversa. Você senta no ônibus, por exemplo, a minha mãe mesmo não tem muito disso, que ela conversa com qualquer um, de qualquer jeito, e não para de falar. E quando ela para, ela dorme. Então, é fácil, mas para nós normais, não. A gente senta no ônibus, como é que você vai conversar com a pessoa? Você só fala assim, está um calorão, né? Está um calorão desgraçado. É verdade, tá. E acabou a conversa. Nós não temos muita coisa para falar. Agora, se a gente é amigo, não. Como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Fulano morreu, fulano ressuscitou, fulano caiu, fulano quebrou. Não é? A gente tem assunto. Aí a gente não conhece bem Jesus. Como é que nós vamos orar? Por isso que tem oração, irmão, de 5 minutos, que parece ser 1000 anos. Você não tem nada para falar. Você está inventando coisa. Deixa o Espírito Santo orar em você. E uma das maneiras mais corretas de orarmos é orarmos na Escritura. Abra um texto da Bíblia. Começa a orar na Bíblia. Jorge Emílio aprendeu a orar assim, ele não conseguiu orar. Esse homem orou e leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho em oração. 100 vezes. E esse homem cuidava, irmão, de 1 milhão de trem, orfanato, de criança, tudo que vocês imaginar. Ainda viajava, pregava, fazia 1 milhão de trem, ainda leu a Bíblia 200 vezes. A gente não consegue ler a Bíblia na vida inteira uma vez. É muito difícil, porque nós conhecemos pouco a Deus, mas nós estamos aprendendo a conhecê-lo melhor aqui, através desses estudos. É por isso que entra o texto, irmãos, que nós lemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Cadê o Lucas? Eu queria que o Lucas ouvisse isso. Eu até disse para ele que nós teríamos uma grande revelação nesse versículo. Ele está aí. O Pai é a fonte. Porque dele. Olha que revelação do texto. Ali, o dele
entende que seja o Pai, porque dele. O Filho é o meio, porque dele e por ele. Quem é que fez os mundos, irmãos? Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Quem é que morreu e objetivamente propiciou-nos a salvação? Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então é dele o Pai, a fonte. Por ele, o meio, Cristo Jesus. E para ele são todas as coisas. Então o Espírito, ele é o quê? O agente aperfeiçoador. Na Trindade, o Pai é a fonte, o Filho é o meio e o Espírito o operador. Presta atenção. Os partidos políticos no Brasil tinham que roubar. Nós precisamos roubar. Então nós temos que arranjar um jeito de roubar. Então nós ganhamos a política, é uma espécie de fonte, é o pai, né? Pai do diabo, mas é. A fonte. Não é assim? Aí eles tinham que ter o objeto da coisa. Eles tinham que ter o dinheiro, ali talvez as construtoras e tal, mas eles precisavam do Espírito Santo, do diabo deles. Aí o que eles fizeram? Arranjaram o operador, os doleiros. Os doleiros pagavam. Os doleiros, irmãos, eles pagavam, por exemplo, a escola dos meninos, dos caras, tudo que vocês imaginarem. Os doleiros pagavam as festas, as pizzas, e tinha hora que tinha tanto dinheiro que eles não tinham o que fazer com o dinheiro. O que eles faziam? Nós vamos viajar para Paris, para tomar um café em Paris, e aí vamos jantar em Londres, e aí o doleiro pagava aquilo tudo, tinha que gastar, Lucas. Nós temos que comprar um carro, mas comprou um ontem, não joga esse fora, tem que comprar outro, porque tem que gastar o dinheiro. O dinheiro não pode entrar, porque senão descobre, né? É a facilidade da modernidade, da tecnologia, é isso, que hoje tudo deixa rastro, até os pecados nossos deixam rastro. Smartphone, isso é um demônio estranho. Tudo que vocês imaginar. Estão te vendo, não é só te ouvindo, não, te vendo. Para nós isso faz diferença, Romualdo? Não. Nós precisamos ser a carta de Cristo. O que nós fazemos no escondido tem que ser o que a gente faz nas claras. O que a gente é aqui na igreja, a gente precisa ser em casa, no banheiro, não é? Na viagem, lá em Manaus, não sei aonde. Então isso não atrapalha, para nós ajuda. Então o crente é o único que não se tem medo disso. Os políticos sim, nós não. Então, irmãos, aí está a fonte, o meio e o operador. Então, é uma comparação muito ruim, né? Comparar a Trindade lá no mensalão e tal. Mas o operador, o Espírito Santo, é apenas isso que eu quis focar. Bem, diz o texto de João 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 18. Ao Espírito cabe a revelação interna. Olha só, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Irmãos, toda vez que eu vou pregar aqui um estudo, fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Orar. Para que enquanto eu estiver falando a palavra de Cristo, que Cristo é a palavra, Cristo não é o verbo, e o verbo é o quê? Não é a palavra? Então, enquanto eu estiver falando de Cristo, expondo a palavra, ela não terá nenhum efeito de edificação, de salvação, nenhum, se o Espírito Santo não estiver internamente trabalhando, operando, agindo. Então nós precisamos orar. Por isso que a gente ora. Por que a gente ora? A gente ora para que Deus haja. E que jeito Deus age? Quando nós oramos. E quando é que Deus faz a obra? Quando o Espírito Santo está agindo. Mas o Espírito Santo vai agir em cima de quê? De alguma coisa objetiva. E o que é a coisa objetiva? A palavra de Deus, que é Cristo, pregada, ensinada, doutrinada, enfiada no nosso coração. Como o mancebo purificará o seu coração? Observando os mandamentos, objetivamente. E o Espírito Santo trabalha interno e Cristo, o objeto da nossa, digamos, esperança. Irmãos, sobre a obra do Espírito Santo e de Cristo, vamos ver alguma coisa. Presta atenção. Toda saída, já repito isto, é obra de Cristo. Todo retorno é obra do Espírito Santo. Cristo é o agente da obra exterior, o Espírito interior. Enquanto Cristo é nosso advogado no céu, o Espírito Santo é nosso advogado na alma. Então a gente pede perdão por um pecado, por exemplo, mas quem vai nos confortar, nos consolar, agir a nosso favor na nossa alma como um guerreiro, para a gente aceitar aquilo, é o Espírito Santo.
internamente, subjetivamente em nós. O testemunho de Cristo é um testemunho legal, que nos purifica de todo o pecado. O testemunho do Espírito é nos ensinando a orar. Na obra de Cristo somos passivos. Jesus se oferece e nada você pode fazer. Agora com o Espírito não. Nossa obra, a obra que ocorre em nós pelo Espírito, é de cooperação. Nós cooperamos com o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Ele geme em nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, eu estou tão empolgado com essa questão do Espírito Santo que eu estou até com vontade de cantar um hino aqui, aquele Doce Espírito. Talvez eu cante domingo que vem, quem sabe. Doce Espírito Santo. Porque falar do Espírito Santo é algo glorioso. Irmãos, o Espírito Santo é o próprio amor. Nós vamos ver daqui a pouquinho. É o próprio amor. Por isso que quando o Espírito Santo acalenta a nossa alma, a gente fica amoroso, a gente quer abraçar os outros, não é assim? Quando o Espírito visita a gente quer dar beijo nas pessoas. Chega em casa, eu mesmo, quando eu sou mais abençoado aqui, eu chego em casa, peço perdão, faço um monte de coisa, choro, abraço minha mulher, minhas meninas, com gosto. Por quê? A gente está cheio de amor, porque a gente está cheio do Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. O Espírito Santo convence, converte, santifica e consola. O Espírito ilumina o caminho do viajante. O viajante está prestes a cair no buraco, no precipício. Aí o Espírito Santo faz o quê? Clareia o caminho. Clareia o caminho. A paisagem que está diante do homem sem Deus, está lá, mas ele não consegue ver porque não tem luz. O Espírito Santo abre os olhos. É por isso que a oração na Bíblia é: abre os meus olhos para que eu veja. Eu preciso ver. Os guerreiros dos inimigos de Israel, os sírios, estavam cercando a cidade de Samaria. E o Geazi só via os sírios. E ele foi lá apavorado contar para o profeta. Na hora que o profeta falou: o problema seu é miopia, você não enxerga. Abre os olhos desse moleque para ele ver. Na hora que abriu, o moleque viu. Que havia o exército sírio, estava vendo bem. Só que atrás do exército sírio havia o exército de Deus. Deus havia cercado Samaria. Olha só, irmãos. Olha só que coisa gloriosa. Não haveria redenção sem a obra do Espírito, mesmo Cristo tendo feito a obra de expiação. Sabe por quê? É preciso acender o combustível, Lucas. Jesus é um combustível. Mas se alguém não for lá e riscar o fósforo, não pega fogo. O Espírito Santo faz o negócio pegar fogo. Então não adianta. Cristo é apenas um personagem histórico aí no mundo. Mas para nós não, para nós ele é Deus. Por quê? Qual a diferença? O Espírito Santo riscou o fósforo e jogou nesse combustível. Explodiu. Bum! Foi isso que foi feito como obra do Espírito Santo. Então não haveria redenção. Cristo é um médico. Isso aqui é bacana demais. Cristo é o médico que prescreve o remédio. E o Espírito Santo é o quê? O enfermeiro. O enfermeiro, lá é assim, né, no hospital. O médico passa, já passa lá na enfermaria, já joga aquilo lá. Médico nem, para ser bom médico, ele não pode nem conversar com os outros, nem cumprimentar ninguém, porque ele é médico, ele é Deus, né? Então é isso. Só joga a receita lá assim, o enfermeiro agora vai, pega a receita. É urgente. Pega aquilo na hora, põe no prontuário, escreve a hora que está ministrando aquilo, vai para o quarto. Chega lá com aquele remédio, soro, tudo que o médico falou. Então Jesus é o médico. Claro que ele não é sem educação igual os médicos de Valadares. São Paulo, Rio, não é esse médico igual aqui não. Aqui os médicos fazendeiros, tudo difícil de mexer, lá é diferente. Bom, Jesus é um médico educado, mas ele não ministra o remédio, ele só escreve. Ele é o remédio. Aí o Espírito Santo pega esse remédio e aplica esse remédio. Ele é um enfermeiro. Irmãos, essa relação das pessoas da Trindade, ao invés de confundir, clareia. Negócio de Trindade é a coisa do fim do mundo, ninguém entende isso. Entende sim, está fácil. Quando a gente vai olhando do jeito que a Escritura o apresenta. Irmãos, o Espírito aponta para Cristo. Veja o texto. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, irmãos, é que nos faz glorificar a pessoa de Jesus. Quando você começa a dar glória a Deus, é o Espírito Santo te levando a dar glória, te levando a glorificar a Deus, a ver a obra de Deus. O Espírito Santo se revela, não a Ele, a si mesmo, mas Ele revela a quem? A pessoa de Cristo. Não dá nem para ver o Espírito, mas Ele está agindo. Ele está agindo.
O Cristo que está no Espírito é apresentado ao homem dessa forma. Veja só o que E.H. Johnson copiou. Parece que o Bolsonaro leu esse negócio aí, Anderson. Claro que foi escrito no século XIX isso aí. Deus acima de todos. Isso só mudou um pouco aí, né? Quem é Deus acima de todos? O Pai. Deus através de todos, Jesus, o Filho. E Deus em todos, o Espírito. Em nós, trazendo as outras duas pessoas com Ele para habitar o nosso coração. A geração e processo de igualdade. Eu receio que não dá para terminar. Se não der, não deu, né? Eu gastei muito tempo aqui nos negócios de conselho. Eu não vou correr tanto porque nós não temos que cumprir exatamente esse rigor. Ou então, terminamos domingo e aí começamos o outro também, não há nenhuma, penso eu, nenhuma dificuldade. Geração e processo de igualdade. Diz o texto aí de Salmo 2,7. Esse versículo pode trazer uma grande confusão. E é nesse ponto que nós vamos tocar ali agora. Diz o texto. O Senhor me disse. O que o Senhor me disse? Tu és meu filho. Então, nós já vimos que esse texto fala que Deus tem um filho. Nós sabemos quem é e tal, mas no mínimo ele tem um filho. Tá. Então, tu és meu filho. Quando é que Deus teve esse filho? A palavra quando aí não cabe, mas não tem outra, é quando. Quando é que Deus teve o filho? Hoje. Então é agora, não é? Não, hoje e agora são coisas distintas. Neste dia começou 0 hora, não, nesse não. Vamos ver então. Numa primeira impressão, parece que teve um tempo que o filho não existia e veio existir. Não parece isso? É isso, por exemplo, que as testemunhas de Jeová ensinam. É desse jeito. Eles não conseguem ir além. Os olhos ficam só até aqui e não lá. Não conseguem ter a visão toda. E é muito triste, irmãos, que as pessoas entram para lá, eles não sabem de nada disso. Eles entram achando que estão indo para uma igreja normal e tal. E à medida que eles vão entrando, eles vão aprofundando na mentira. E vai fechando a nossa mente. Mas o pecado fecha a mente. Uma pessoa que adultera, vira adúltero, bandido, vai forçando a cabeça naquilo. Heresia é a mesma coisa, até pior. A pessoa vai tapando os olhos assim, ó, fechando, na idolatria, tudo isso. Por isso que o Evangelho liberta e o Cristo nos chamou para a inteira liberdade. Vamos a esse texto. Então, ele parece explicar que teve um tempo que Jesus não existia. Aqui, irmãos, o texto está dizendo que há um fato eterno na natureza divina. O começo da história do Filho, presta atenção, não está na encarnação de Jesus, nem no batismo. Lembra que Jesus, no batismo, o Espírito Santo desce em forma de pomba e diz, este é meu filho amado. A igreja, a heresia ensinava que nasceu um menino chamado Jesus, era um moleque normal, igual todo mundo, mas no dia do batismo, Deus entrou nele. E abandonou na cruz, porque quando botaram na cruz que começou a sofrer demais, e ele clamou assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eles pegam esse texto e dizem assim, o Deus meu, não era isso, o Deus meu era, corpo meu, por que me desamparaste? Jesus sofrendo, falando, Deus me abandonou na cruz, me deixou morrer sozinho. Talvez essa heresia foi a causa de Raul Seixas ter feito uma música muito parecida com essa heresia. Deixar Jesus morrer sozinho, deixa o pai para lá, é mais ou menos essa, o diabo falando na boca do Raul Seixas, essa heresia aqui. Muito possivelmente seja isso. Lá no céu nós vamos perguntar ao Espírito Santo se é isso mesmo. Para ele nos esclarecer se tem alguma ligação disso. Irmãos, o começo da história não é na encarnação, nem no batismo, nem na transfiguração e nem na ressurreição. Não. O começo está no hoje. O começo está na eternidade. Então, a palavra começo não é adequada. Porque não tem começo, tem eternidade. Então, a palavra hoje é eternamente Jesus é o Filho de Deus. Antes de ser Jesus, a Bíblia apresenta, esse ano nosso passado, nós pregamos o ano todo sobre isso.
Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Logos de Deus, Ele é a Palavra de Deus, Ele é o Verbo de Deus. Nós pregamos isso muito aqui. Aí depois da encarnação, Ele é Jesus, aí Ele é Cristo, etc. No final, quando Ele vem, Ele virá como Filho do Homem, será o Messias, não é assim? Com poder e glória, e por aí vai. Está no hoje, na eternidade, quando nada existia, e nem mesmo todo o processo sucessivo. Não existia tempo. Quem criou o tempo foi Deus. Quem criou o espaço, irmãos, foi Deus. Eu preguei aqui este ano, que enquanto nós estamos aqui, os neutrinhos estão nos cravando aos trilhões aqui. Irmãos, isso aqui não é vácuo, não. Ah, isso aqui não tem nada. Aqui, nesse lugar que não tem nada, aí põe essa mesa. Está certíssimo. E está erradíssimo. Está certíssimo. Porque de fato não tem nada que a gente veja, mas tem tudo que nós não estamos vendo. Existem, irmãos, dos elementos que compõem a existência, os 7 elementos, existem alguns que se tornam massas, as quarks, na medida que vai tendo relacionamento com as outras fontes da vida, vai se tornando massa. Aí vira madeira, vira ferro, vira pedra, vira corpo, vira não sei o quê, vai virando. Mas tem umas que não viram nada. Continua sendo invisível, mas existentes. Existentes. Criados por Deus. Mas isso não existia. Então, irmãos, presta atenção comigo. Quem criou o tempo foi Deus. Então não existia esse negócio de tempo. É um grande mistério. Só isso é um grande mistério. Não existia, irmãos, nem tempo e nem espaço. Então Deus estava onde quando Ele criou tudo? A palavra onde cabe aí? Não. Quando que criou? Também não serve. Irmãos, são as coisas gloriosas de Deus. As coisas profundas de Deus. Vamos ler um resumo aqui do Julius Miller. Jesus é apresentado como Filho de Deus através da encarnação. É assim que nós o vemos. Hebreus 1, 5 e 6, quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E no batismo? Mateus 3, 17, este é o meu Filho amado. E na transfiguração? Quando se lê em Mateus 17, 5, este é o meu Filho dileto, que eu amo, feliz, bem-aventurado, é por aí. Na sua ressurreição, Atos 13 e tal, que o ressuscitaria dentre os mortos. E no outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Em Colossenses diz, 1,15, que ele é o primogênito de toda a criação. As testemunhas de Jeová, pega esse texto de 1,15, sai com ele aí para a rua fora, doutrinando as pessoas. Ele é o primogênito. Quem é primogênito? O primeiro criado. Entende? E daí criou todas as coisas. Eles pregam assim, porque não conseguem ir além. Irmãos, o texto começa dizendo aí, Jesus é apresentado como Filho de Deus através da sua encarnação. Então, irmãos, é na encarnação que nós então vamos ter a revelação de que a divindade, ela opera em 3 pessoas. Até aí não dava para entender mesmo. Irmãos, tem um texto da Bíblia que é 4,18 de Provérbios. A verdade é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Eu falo e repito isso sempre. Qual é o dia perfeito de Deus na Bíblia? Gálatas 4. Vindo, pois, a plenitude dos tempos. Aprove o Senhor, aprove Deus enviar o seu Filho, o Logos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aí, os textos, por exemplo, de Salmo 2,7, que lemos, fica claro. Ah, o filho que ele falou que tinha é esse, o Logos eterno. Aí olharam para o Antigo Testamento e tiveram a clareza, a luz do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou assim, ó, eu vou e o Espírito vai voltar. Quando ele vier, óbvio, eu venho com ele também, vou estar nele, e aí vocês terão revelado todas as coisas. Numa melhor colocação, iluminado todas as coisas. Vocês entenderão, lembrarão de tudo aquilo que eu vos ensinei. Vocês conseguirão ligar a obra minha que eu fiz com a salvação. Irmãos, Jesus veio e morreu.
ressuscitou o terceiro dia. Ele passou 40 dias com os discípulos, mais ou menos. E os discípulos ainda não entenderam quase nada, sabia? Só entenderam o grande milagre, mas não a obra. Eles ainda queriam estar um do lado da direita, outro da esquerda, que agora, como o homem ressuscitou, nós vamos fazer proeza. Nós vamos ter um reino mesmo, e aí nós vamos ter parte nesse reino, que nós ficamos com ele. Se com ele morremos também, nós venceremos. E agora chegou a hora de a gente ter o nosso lucro. Porque 3 anos andando para lá e para cá, deixamos tudo, agora é hora do lucro. Eles estavam pensando disso. Irmãos, os discípulos estão falando disso, cogitando sobre isso. Aí Jesus diz assim, lá em Atos 1, mas recebereis poder, e há de vir sobre vós. Jesus corta o diálogo deles, dizendo, vocês vão receber um poder, para que vocês então sejam as minhas testemunhas. Eles querem serem parte do reino, não querem? É isso que eles estão brigando lá, querendo, entre eles. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder. Ficai quietos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram. Mas quando o poder veio sobre eles, foi uma obra diferente. Possivelmente eles estivessem pensando no reino, no lucro, no status. Mas aí agora o Espírito Santo vai iluminar toda a obra de Cristo. Agora eles vão ler a Bíblia sem véu. Agora eles vão ler a Escritura Sagrada sem impedimentos. Porque o Espírito Santo, então, irmão, descortinou a visão dos discípulos. Jesus não fez isso. Mas Jesus não era poderoso para fazer isso? Nem vem ao caso. Porque não era a obra de Jesus fazer. Era a obra do Espírito fazer. E o Espírito fez no tempo do Espírito. O Espírito, então, realiza esta obra gloriosa. Eu vou parar nesse ponto para dizer que quando houve a ressurreição, Jesus apossava, então, e dava entendimento de que ele era plenamente o Filho de Deus. Geração aqui, nesse versículo, que eu quero voltar à tela, geração não é, irmãos, geração da essência. Apenas a comunicação às pessoas, a nós, que há 3 pessoas compondo a Trindade. Na Trindade, Deus Pai é a fonte dela. Por quê? Dele. Lembram? Irmãos, olha o texto. 11:36 de Romanos. Por que dele, Deus Pai? Porque para ele. Ou por ele, desculpa. Porque dele, por ele, Cristo, o meio. E para ele, o Espírito Santo. Então, na Trindade, Deus Pai é a fonte da Trindade, não da divindade. Que é o grande problema, é este. Então, são 3 pessoas numa só, com essas operações gloriosas e maravilhosas que nós estamos estudando aí. Sem começo e nem fim. Aqui não é o começo da existência do Filho de Deus. É o começo da existência de Jesus, como verbo encarnado. Mas de uma relação com o Pai enquanto Filho. Então eu hoje te gerei. Esse hoje não é um começo do Filho. Esse hoje gerou na eternidade, e não podemos nem falar de no momento na eternidade, mas chegou um momento em que Deus resolveu agir para a sua obra criada. Então, neste momento da obra criada, o Filho começa a operar a favor da obra criada. Detalhe, ele começa a fazer toda a obra da criação. Quando é que ele faz isso? No hoje, na eternidade de Deus. Então Deus Pai, aí agora fica distinto de Deus Filho. Mas sempre existiu. E distinto do Deus Espírito, que também sempre existiu. Então vai ter a obra de um, a obra de outro e a obra de outro. Porém, 3 pessoas, detalhe, subsistindo numa só. Não é 3 em 1, não é trio. Não. É 3 em 1. Por que pode ser 3 em 1? Eu, Azélio e Elias. Nós somos só um trio. E se cantarmos, eu no caso vou cantar desafinado.
A Zélia vai me ajudar e o Elias vão cantar bem. Mas tudo bem. Nós somos diferentes. Não dá para ser 3 em 1. Não. Mas dá para ser 3 em 1 quando se pensa igual, tem o mesmo poder, a mesma inteligência, a mesma graça, tudo igual, o mesmo amor. Não dá. Então eles têm tudo. Eu tenho uma parte da natureza humana. Eu sou parte da natureza humana. Jesus não. Jesus tem toda a divindade nele. O Espírito Santo tem toda a divindade nele. Então ele pode excluir os outros? Não pode, porque esse Deus é um Deus triuno. Triuno. Tem toda a divindade. O Pai é Deus, é por isso que nós dizemos, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus.